Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Hoje eu queria falar sobre a vantagem e a desvantagem da generalização no planejamento ou do detalhamento no planejamento. Sem dúvida nenhuma, quando a gente tem um projeto ou quando a gente tem um objetivo, a gente fica sempre nesse balanço. Até quando o detalhe é bom? Eu devo detalhar muito? Eu devo deixar um pouco mais genérico? Então vamos só entender essas duas áreas, esses dois departamentos. Primeiro, toda vez que você faz um plano mais genérico, sem dúvida nenhuma, você faz um plano muito mais aberto, um plano muito mais adaptável à mudança. Sem dúvida nenhuma, é um plano muito mais fácil. Por exemplo, quando eu pego e coloco atividade de mais alto nível, quando eu aloco, por exemplo, recursos genéricos ao invés de alocar recursos específicos. Então eu tenho toda uma vantagem em termos de flexibilidade, o que sem dúvida nenhuma me dá uma flexibilidade maravilhosa para um ambiente que muda muito. Por isso que esses modelos ágeis hoje estão muito em alta, muito em voga. Vamos falar de agilidade. Sem dúvida nenhuma, uma das características principais da agilidade é você, vamos dizer, fazer um planejamento muito mais genérico, muito menos detalhado. Você trabalha com uma linha e um direcionamento e deixa as coisas acontecerem. Já no detalhado, sem dúvida nenhuma, dá muito mais trabalho de fazer. Agora, sem dúvida, ele te permite ter um controle muito mais alto. No entanto, ele é muito menos flexível. Então, quando você pega e detalha, pega aquela lupa e vai lá no detalhe, sem dúvida nenhuma, você tem muito mais controle daquele projeto. Agora, naturalmente, você vai ter muito menos flexibilidade. E aí muita gente vai me falar, poxa, então um é o bom, o outro é o ruim. Não. De forma nenhuma. Existem critérios relacionados ao tipo de projeto, ao tipo de contrato, que vão favorecer você a ir mais para um modelo um pouco mais genérico ou um modelo mais detalhado. O primeiro deles é, que tipo de contrato você tem? Se você tem um contrato onde você, como gerente, a sua equipe de projeto, é remunerado por hora, você tem um contrato um pouco mais flexível do ponto de vista financeiro e do ponto de vista de prazo, sem dúvida nenhuma você pode explorar um contrato um pouco mais genérico, porque sem dúvida nenhuma quando você tem esse tipo de contrato, você está transferindo o risco para o seu cliente. Agora, quando você tem o que a gente chama de FFP, ou Fixed Firm Price, um contrato de preço fechado, sem dúvida nenhuma, o risco da generalização passa a ser todo seu. Por isso que, por exemplo, quando você tem um modelo ágil com uma equipe onde você tem um orçamento um pouco mais flexível, etc., sem dúvida nenhuma você não precisa detalhar muito. Agora, se você está, por exemplo, construindo um terminal de um aeroporto, esse detalhamento fica bastante crítico para você, não é? Porque se você errar um pouco, você estoura o seu orçamento e quem é que vai pagar esse estouro? Segundo critério que você usa é a experiência do time. Sem dúvida nenhuma, quando você tem um time mais experiente, você precisa detalhar menos. Por quê? Porque o resto do detalhamento está na cabeça e na experiência do time. Então, se você tem um time mais experiente, você não precisa ir naquele grão do detalhe, porque as pessoas têm experiência para fazer isso. Agora, se você tem um time que tem menos experiência, é mais importante que você dê instruções mais detalhadas. O terceiro critério é o dano em caso de fracasso. Por exemplo, se der tudo errado, qual o tamanho do prejuízo do problema que você tem? Então, se você tem um dano que ele pode ser mais gerenciável, isso te dá uma abertura a ter um modelo e um planejamento um pouco mais genérico. Se você tem um dano crítico, você tem que fazer um plano mais detalhado. Posso dar um exemplo para vocês? Vocês sabem que em 2021, a NASA vai lançar um novo telescópio que possivelmente vai substituir o telescópio Hubble, chamado James Webb. Esse projeto ele só tem um problema, ou um problemão. Uma vez lançado, acabou, porque a órbita que ele vai ficar é uma órbita um pouco mais distante, onde você não consegue dar manutenção depois. Deixa eu traduzir. Se der alguma coisa errada, fim da linha. Fim da linha, você perdeu todo o telescópio. Então você concorda que dentro de um cenário como esse, fica muito difícil você fazer um planejamento genérico? E é por isso que esse tipo de projeto demora tanto tempo, requer uma atenção especial. Se vocês entrarem no Goddard Research Center da NASA, vocês vão ver lá toda a parte de planejamento deles, vocês vão ver o nível de detalhamento que eles têm. Agora, é lógico, você que está escutando esse podcast possivelmente não faz parte do time do James Webb da NASA e também não faz parte do movimento Go Horse caótico, onde você não faz plano nenhum.
E para você, eu dou a seguinte dica. A solução da maior parte dos projetos tá no middle ground, tá em ficar no meio. Como que é ficar no meio? É você detalhar aqueles pontos críticos e deixar aberto, permitindo essas variações. E é por isso que hoje eu tenho falado muito desses modelos híbridos, ou seja, você não precisa ir no radical ágil e não precisa ir no radical de planejamento. Existe ali um ponto no meio do caminho onde você consegue basicamente se beneficiar dos dois. Se beneficiar dessa adaptabilidade dos modelos mais genéricos e se beneficiar de um controle maior e de uma previsibilidade maior do modelo detalhado. É isso que eu falo. Por isso que eu sou radicalmente contra essas coisas assim. Eu tenho que seguir uma metodologia, um processo, ou eu não devo... Não, gente. Use todas as ferramentas do seu canivete suíço, mantenha esse common ground, entenda qual é o seu projeto, dependendo das características do seu projeto, você vai ter que detalhar um pouco mais, dependendo das características, você vai poder deixar um pouco mais genérico. Não existe aquele termo one size fits all. Pensem nisso e até semana que vem com mais um 5 Minutes PM Podcast.